E aí, pessoal, tudo bem? Madu aqui. Sei que eu ando um pouco sumida do YouTube, eu pretendo mudar isso. Mas eu ando bem ativa lá no Instagram, então se alguém quiser me acompanhar por lá, eu vou deixar o link aqui embaixo. E também eu voltei pro Twitter, para quem não sabe, eu havia excluído uma conta que eu tinha lá com cerca de 18 mil seguidores e agora eu voltei com uma conta nova do zero, então também vou deixar o link aqui embaixo para vocês acessarem e se quiserem me acompanhar por lá. Mas enfim, o assunto desse vídeo é sobre os ETFs de Bitcoin. Vamos finalizar então o ano falando sobre esse assunto, que foi um assunto que deu o que falar esse ano, basicamente o ano inteiro, todo mundo falando do ETF de Bitcoin lá nos Estados Unidos, se ia ser aprovado, se não ia, vários comentários acerca disso. E provavelmente agora em janeiro a gente pode ver esses ETFs sendo aprovados, né? Então, assim, hoje a gente já tem cerca de 12 empresas, 12 gestoras de ativos que estão aguardando a aprovação desses ETFs pela SEC, que é como se fosse a CVM, né, a Comissão de Valores lá dos Estados Unidos. Só que o que acontece, né, para explicar para quem de repente não sabe o que é ETF? A sigla significa Exchange Traded Fund. Enfim, é um fundo de investimento negociado na Bolsa de Valores. Então, qualquer pessoa que queira comprar um ETF, ela vai poder entrar, por exemplo, lá na sua plataforma de investimentos, por exemplo, aqui no Brasil, a XP ou uma Rico da vida, e vai conseguir encontrar esse ETF lá e vai comprar. Uma coisa interessante dos ETFs é que eles não são necessariamente 100% do ativo que eles estão querendo reproduzir. Então, por exemplo, assim, se eu tenho um ETF de Bitcoin, ele não é necessariamente 100% de Bitcoin. Aqui no Brasil, inclusive, a gente tem um ETF 100% de Bitcoin, que é o da QR Capital, ou QR Capital, e ele é o QBTC11, ele é um ETF 100% Bitcoin, mas eles também têm outros ETFs que dentro é, é, é constituído por uma série de ativos, altcoins, Ethereum, Bitcoin, Solana, Cardano, enfim, esses outros ativos aí, essas outras criptomoedas, vulgo shitcoins. Então, um ETF ele pode ser um ETF de ações, vários criptoativos, várias commodities, né? E pode replicar o preço desses ativos nesse ETF. E o que essas empresas, essas gestoras de ativos dos Estados Unidos estão querendo fazer é justamente isso. Vai ter ETF 100% Bitcoin, mas também vai ter ETF com outros ativos dentro, mas que vai ter Bitcoin também no meio, sei lá, uma porcentagem ali acima de 50%, 40%, enfim. Então, o que é importante vocês entenderem? Esses ETFs, eles são negociados na Bolsa de Valores, então os investidores tradicionais, investidores institucionais, eles vão poder comprar esses ETFs direto da bolsa. Então, eles vão estar expostos a esses ativos, vão estar expostos ao Bitcoin, sem necessariamente ter que comprar Bitcoin, ter que fazer autocustódia e toda aquela coisa toda, né, que a gente precisa fazer para ter Bitcoin. Então, eles vão ter uma facilidade de investir nesse ativo, de estar posicionado nesse ativo, sem necessariamente ter que lidar, digamos assim, com todos os trade-offs que a gente tem que lidar ao adquirir Bitcoin. Então, algumas das gestoras de ativos que estão esperando a aprovação são umas das maiores do mundo, como a BlackRock, a ARK Investment, a Fidelity, a Grayscale. Então, basicamente, todas essas estão esperando a aprovação de um ETF há muitos anos. E só agora a SEC começou a dar alguns sinais positivos para essas aprovações. E aí, a estimativa que o mercado tem é de que essas aprovações ocorram em 10 de janeiro. Então, o ETF que está mais assim prestes a ser aprovado é o da BlackRock, só que se imagina que se ele for aprovado, os das outras gestoras também vai ser, já que está todo mundo meio que ali no mesmo barco, né? Então,
Eles estão aguardando a aprovação desse ETF, que provavelmente vai acontecer em 10 de janeiro. A BlackRock, inclusive, anunciou que em 3 de janeiro, que é uma data simbólica para o Bitcoin, ela vai comprar novos Bitcoins, vai comprar novos ativos, ela vai desembolsar aí cerca de 100 milhões de dólares para comprar novos Bitcoins. E por que 3 de janeiro, né? É, eu não sei se é por conta da data, do simbolismo da data. Para quem não sabe, 3 de janeiro foi o dia que foi minerado o primeiro bloco de Bitcoin, o bloco Gênese. Então, em 3 de janeiro de 2024, vai fazer 15 anos do bloco Gênese do Bitcoin. E também, para os usuários, é uma data que a gente chama de Proof of Keys, que é a prova de chaves, né? É você pegar e retirar todos os seus Bitcoin das exchanges e colocar na sua própria carteira. Porque a gente já sabe, né, que a exchange, ela não é muito segura, ela serve só para você negociar, mas você precisa tirar da exchange e colocar na carteira. Mas enfim, temos aí esses ETFs prestes a serem aprovados. O que mais que eu iria falar aqui? Bem, uma outra estimativa que está todo mundo entusiasmado de que isso possa realmente acontecer é o fato de que, quando o ETF for aprovado, o Bitcoin pode chegar a 100 mil dólares. Cara, essa estimativa do Bitcoin a 100 mil dólares é algo que já faz muito tempo que os entusiastas de Bitcoin querem que aconteça. E pode ser que essa aprovação seja o primeiro passo para que esse Bitcoin chegue aos 100 mil dólares. Por quê? Primeiro que essa aprovação, ela vai trazer para a gente duas coisas assim que para o mercado tradicional é importante. Primeiro, que é a entrada desses investidores institucionais. Então, esse ano de 2023 que a gente está finalizando agora foi o ano de maior entrada de institucionais no Bitcoin. Diversas empresas começaram a se posicionar de maneira positiva a respeito do Bitcoin, começaram a comprar Bitcoin, começaram a implementar coisas com Bitcoin nas suas instituições. Então, assim, a gente viu esse ano de 2023 uma grande entrada das instituições no Bitcoin. Empresas que antes falavam mal, agora falando bem, relatórios de empresas falando de maneira positiva sobre a mineração de Bitcoin. Então, realmente, esse ano de 2022, apesar de 2023, apesar de ele ter sido meio parado para o Bitcoin em relação a preço durante o ano inteiro, ele teve grandes movimentações de players grandes do mercado, mostrando que sim, o Bitcoin é um ótimo ativo, o Bitcoin não é ruim para o meio ambiente e etc. Então, esse ETF sendo aprovado, ele vai consolidar a entrada desses investidores institucionais, vai facilitar com que pessoas comuns, né, investidores comuns ali da bolsa, invistam em Bitcoin, se posicionem em Bitcoin, claro que de uma maneira institucionalizada, mas de uma certa forma eles vão estar posicionados no Bitcoin. Então, vai facilitar essa entrada de novos players do mercado, então vai aumentar um pouco aí a adoção e vai fazer até mesmo com que essas pessoas entendam e conheçam mais sobre o Bitcoin e de repente até deixem ou decidam não somente investir no ETF, bem como colocar Bitcoin propriamente dito no seu portfólio. A segunda coisa que essa aprovação traz para a gente é basicamente uma aprovação, algo positivo da SEC. A SEC, as instituições lá dos Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos, eles estão já há bastante tempo querendo regularizar os investimentos de criptoativos, as exchanges, o Bitcoin propriamente dito. Então já faz muito tempo que eles estão nessa ladainha aí do que vai fazer com Bitcoin, com criptomoedas, com exchanges, e aí isso paira, deixa um clima no mercado meio de incerteza, tipo, e aí, vai ser bom? Vai ser fácil? Vai ficar melhor investir no Bitcoin ou não? Vai dificultar a minha vida? Vai ter pressão regulatória? Porque o que a gente viu também esse ano foram diversas pressões regulatórias em cima de empresas que provêm serviços com Bitcoin, com criptomoedas, em cima de exchanges. Então,
muita coisa aconteceu também, teve a saída do CZ da Binance, foi descoberto que ele lavava dinheiro, algo assim, eu não lembro agora. Mas muitas coisas aconteceram, muitas pressões regulatórias, esse cenário regulatório incerto deixa os investidores muito acanhados de será que vale a pena ou não eu me posicionar no Bitcoin. E essa aprovação do ETF, com grandes gestoras de ativos por trás, ela traz uma certa calmaria, uma certa segurança ali para os investidores de que tem de que está acontecendo um sinal positivo da SEC em relação ao Bitcoin. Então, os investidores, as instituições, elas vão ficar menos receosas de investir em Bitcoin, de se posicionar, enfim, porque a SEC já aprovou ETFs e empresas reguladas que já têm uma pré-aprovação da SEC com seus outros serviços, elas agora podem oferecer soluções com Bitcoin. Então, essa aprovação ela também traz um sinal positivo em relação às entidades regulatórias sobre o Bitcoin. Então, tudo isso traz uma estimativa de que agora o mercado ele vai ficar um pouco menos eufórico em relação ao Bitcoin, em relação às pressões regulatórias. Mais pessoas vão entrar nessa jogada, mais pessoas, mais empresas, mais soluções vão passar a surgir. E outra coisa também, uma outra coisa que pode fazer esse preço ir para $100.000, quiçá até mais. Ano que vem é o ano do halving do Bitcoin. O halving, que é o episódio que diminui a emissão dos bitcoins pela metade. E a gente sabe que, historicamente, de acordo com os ciclos do Bitcoin, a cada halving, o preço, a gente consegue ver uma elevação do preço do Bitcoin. Então, assim, pelo fato de um halving ele deixar, digamos assim, a moeda mais escassa e cada vez mais, a cada ciclo, mais pessoas entrando, pela lei da oferta e demanda, o preço desse Bitcoin ele vai subir. Então, à medida que mais pessoas vão entrando, mais instituições vão chegando e a emissão diminui, maior o número, maior o valor dessa moeda fica para as pessoas. Então, assim, pode ser que esses 100 mil venha? Pode ser. Não é algo impossível agora de acontecer, principalmente com esses novos acontecimentos aí em vista. Então, assim, eu só quis mesmo contextualizar o que está acontecendo, falar um pouquinho sobre isso. Quero também ouvir a opinião de vocês que assistiram. O que vocês acham? Acham que vai ser aprovado logo em janeiro? Que vai chegar em 100 mil? Vai passar? Qual que é a estimativa e a expectativa de vocês que assistiram esse vídeo? Acho que não tem muito o que falar sobre ETFs, sobre isso, porque é um assunto relativamente simples e que não tem muita coisa técnica para falar, é muito mais as notícias que estão circulando, que estão gerando FUD, que estão gerando FOMO, enfim, mas é provável que logo em janeiro a gente já veja esse ETF sendo aprovado, o preço do Bitcoin indo para as alturas e, claro, o halving chegando. É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deem também dicas aí de próximos assuntos que eu possa tratar nos próximos vídeos. É um prazer estar de volta, eu pretendo continuar fazendo mais aqui para o canal, agora que eu vou ter um pouco mais de tempo para isso. E é isso, valeu, obrigada por assistir, me sigam nas redes sociais e se você não é inscrito, se inscreva no canal e manda esse vídeo para os seus amigos. Tchau, tchau!